Começa agora o programa Auriverde News Agronegócio. Olá, sejam todos bem-vindos ao Auriverde News Agronegócio. Você conhece uma multiplicadora? Como o próprio nome já diz, é a multiplicação de um produto. Hoje nós vamos conhecer a Granja Quatro Amigos, localizada em Águas de Chapecó, mostrar para vocês todo o processo da multiplicadora da genética suína. Após esse processo, existe uma outra fase de produção, a qual é realizada na Granja Heinen, em São Carlos. Inovação na genética suína. Vem comigo? Bom, estamos aqui na Granja Quatro Amigos, que foi uma ideia e de um projeto que nasceu uma conversa nossa com o João, que é o coordenador, o gerente de suinocultura da cooperativa, onde a cooperativa tinha essa necessidade de ter uma multiplicadora para conseguir um padrão de animais, de genética, de sanidade, e a gente tinha essa vontade de fazer essa granja. E com essa parceria nós buscamos mais 2 sócios, né, além do meu filho, somos 4 sócios na granja, e construímos aqui a primeira fase, então, que é a multiplicadora, onde são 1.050 matrizes, as leitoas ficam em creche aqui, são 28 dias de lactação na maternidade, mais 35 dias de creche, e depois vão para outro sítio, onde elas vão ser recriadas, vão ser inseminadas e entregues para o associado, todas com padrão de sanidade, padrão de tamanho, padrão de cobertura. E isso é um ganho muito grande para o sistema todo, né? Porque devido à padronização dos animais, uma origem só, uma sanidade só, isso em termos de produtividade, depois os reflexos virão em pouco tempo. Eu vou comentar um pouquinho agora sobre a questão da biossegurança de uma granja multiplicadora. Ela começa primeiro pela escolha do local em que a gente vai construir a granja, tá? Então você procura um local apropriado, distante de outras granjas, para evitar possíveis problemas sanitários. Então aqui o local é bem isolado, um local bem apropriado para esse tipo de criação. Outros cuidados que a gente tem que ter é no momento de adentrar a granja, tá? Tanto pessoas, veículos. Então os veículos eles precisam passar pelo arco de desinfecção, que tem o produto específico para desinfetar o veículo, o caminhão que estiver chegando à propriedade. As pessoas também têm uma série de processos que devem tomar cuidado, iniciando pelo registro da visita, onde a gente registra o nome, o dia que veio, da onde que veio, para a gente ter todo um rastreamento. Para adentrar então efetivamente as instalações, a gente precisa primeiro passar pelo processo do banho, a troca de roupa, o uso dos EPIs, para daí então conseguir estar visitando a granja. Então são todos os cuidados que a gente tem que ter, a gente toma para evitar problemas principalmente sanitários, então para manter uma qualidade de sanidade dentro da granja. Então são todos cuidados necessários para a gente manter um padrão de qualidade do animal. O processo todo começa por aqui, onde a cada 3 semanas chega um lote de leitoas de 35 animais que vem da granja núcleo da Aurora, e elas vão para esse barracão aqui, nos fundos, onde elas vão sendo selecionadas na medida que elas vão entrando em cio, e depois do segundo cio, aí sim elas vão para o barracão de gestação. Primeiro vamos olhar aqui o barracão da adaptação dos animais, e aí depois a gente dá sequência à visita. Então esse barracão aqui, essa sala, é a sala de preparação das leitoas, onde ocorre o processo de maturação reprodutiva delas, a preparação, porque essas fêmeas então foram as que vieram da granja núcleo, que a gente pode denominar também como granja bisavó. Então, chegando aqui na multiplicadora ou granja avó, também é uma denominação que a gente pode usar,
elas começam a ser preparadas para serem as futuras mães aqui da granja. Então, diariamente é passado o macho para estimular o cio das leitoas, e na medida que elas vão entrando em cio, elas vão sendo formados grupos que entraram em cio em dias próximos, né? E depois desses grupos formados, eles então são transferidos para a gestação. E as filhas dessas leitoas que a gente vê aqui nesse barracão, elas vão seguir o processo produtivo e vão ser as matrizes das UPDs comerciais. As UPDs comerciais, elas alimentam as linhas de abate, da carne suína. Então, esse é o barracão de maternidade. São 2 salas, dividido em 2 salas, é um barracão de 100 metros. São 2 salas com 120 celas parideiras em cada sala. A granja começou a produzir efetivamente fazem 2 anos, mas desde a concepção do projeto e construção são 4 anos, né? 4 anos. Então são as 2 salas divididas e a parte de climatização também é separada por sala, né? Cada sala tem o seu sistema de climatização, porque nós temos que criar 2 ambientes dentro da maternidade, porque a matriz ela tem uma temperatura de conforto ao redor de 27, 28 graus e os leitões precisam 34 graus. Então esse sempre é um ponto importante, né, que a gente consiga dar fazer essas 2 coisas, a temperatura de conforto para a mãe e para os leitões. Elas vêm para cá, a sala toda limpada, lavada, os animais saem todos, o outro grupo, e entra um grupo novo a cada 3 semanas. E aqui os leitões ficam por 28 dias, aí são desmamados e vão para a creche. Pensando nos leitões que essas matrizes pariram, estão produzindo, a gente tem, dá para dizer, 2 destinos deles. As fêmeas permanecem aqui na granja Quatro Amigos para seguirem o seu processo de produção, e os machos eles já saem da granja na hora do desmame e vão para a creche e seguem a linha de engorda, porque as matrizes elas vêm alguns dias antes da previsão do parto e permanecem aqui por 28 dias. Finalizando esse período, elas então são desmamadas, os leitões seguem a sua vida, né, ou creche as fêmeas ou saída os machos, e as matrizes elas vão para o outro barracão aqui do lado, que é a gestação, onde elas vão ser preparadas para uma nova gestação, para iniciar um novo ciclo. Então esse aqui é o sistema de aquecimento de piso. Então cada fileira dessas aqui, você tem um controle, regula aqui a temperatura de 34 graus, então o piso dentro do escamoteador fica sempre mantendo essa temperatura, né? Como uma granja multiplicadora, a taxa de reposição de fêmeas, né, é ao redor de 60% ao ano, né, Rafaela? Então isso quer dizer que em média a gente objetiva de ter pelo menos 5 partos por matriz. Então ela faz 5 partos aqui, depois ela é descartada. Dizer então que de todo o plantel, no ano 60% dele vai ser renovado. Então vai entrar leitoas novas, matrizes novas, que é a do barracão anteriormente e tal. Então sai fêmeas que atingiram a idade limite ou são descartados por algum outro motivo que a gente acha não ideal, então elas são descartadas e entram essas leitoas novas para renovar o plantel, para seguir a qualidade, né? Então o que nos interessa é as fêmeas, então as fêmeas já são logo no nascimento identificado, colocado o brinquinho delas, e os machos não, tá? Mas as fêmeas com esse brinco que ela tem aqui, a gente sabe o dia que ela nasceu, filha de que matriz que ela é, então já inicia o registro dela aqui, né? Então, a hora que ela ir para o Vianney, lá na Granja Rain, a gente já sabe quando que ela nasceu para ter o controle da idade, porque todos esses dados a gente precisa para dizer que ela está madura para iniciar a vida reprodutiva dela. Então é uma forma de rastrear o animal. Os machos, daí eles, quando desmama aqui, quando ele sai da mãe dele,
ele já sai da propriedade, vai para uma outra propriedade fazer a fase de creche, depois engorda e eles vão para o abate. O que tem que cuidar muito é nos primeiros dias de vida, né? A primeira 80% da mortalidade dos leitões ocorre na primeira semana, então essa fase aí é extremamente crucial, né? Então isso é muito importante então que o leitão, desde as primeiras horas já, ele seja estimulado a mamar o colostro. E como eu falei, a gente tem assistência ao parto 24 horas, né? Então, a maioria dos partos ocorre de dia, mas sempre tem parto 24 horas por dia. Nessa semana, não é manejo em banda, é uma semana inteira que ocorre um parto. Começa normalmente no domingo e termina na sexta ou no sábado daquela semana. Muitas vezes vem um animal enrolado na placenta. Fêmea jovem às vezes ainda não tem tanta abertura, então ela tem dificuldade, tem que ser auxiliada no parto. As porcas mais velhas também, elas já não têm a musculatura tão forte, então elas precisam de um estímulo também, massagem, uso de algum medicamento que auxilia as contrações, né, e a descida do leite. Cada sala são 120 células. Então é lógico que não é matemática, né? Alguns lotes passam um pouco de 120 e outros lotes não chegam a 120, né? Porque são animais, é biologia, né? Não é uma fábrica de parafuso, né? Os frigoríficos da Aurora são preparados para animais de engorda com 120, 130 quilos no máximo. Os animais adultos, machos descartados, fêmeas descartadas, vão para um outro frigorífico que só abate os animais de descarte. Aqui o processo, elas ficam em coletivas lá, né? E no momento da inseminação elas estão aqui separadas individualmente e ficam até 35 dias de gestação, daí volta para a baia coletiva. Esse barracão aqui é o de gestação, né? A gente mostrou antes da maternidade, barracão de gestação, onde as fêmeas que vêm da preparação vêm para cá e daqui elas vão para a maternidade e depois dos desmames voltam para a gestação. Aqui então é uma sala de seleção, de classificação. Então os animais, quando saem ou da maternidade ou da creche, elas vêm aqui em partes, né? Porque não cabe todo mundo. E aqui a gente faz a seleção delas, se elas estão aptas ou não a seguirem a vida produtiva delas, no caso das fêmeas, tá? Então a gente avalia peso, aprumo, a quantidade de teto, então se elas atingiram o GPD que a gente almeja, então todos esses pontos eles são avaliados. Estando ok, ela vai sair ou para a creche, ou da creche lá para a Granja Heine para recria o quarto sítio. Aqui nós temos uma sala, são 2 salas de creche com capacidade para até 1000 animais e essa sala então aqui foi desmamado há poucos dias, a semana passada, e lavado e depois vai ser desinfetado para o desmame receber os leitões que vão ser desmamados na semana seguinte. O meu pai já tinha granja de reprodução. Em 73, o pai tinha uma granja de 200 matrizes. Era grande, né? E produzia raças puras, né? Então, a gente tem essa coisa aí da suinocultura já no sangue, né? Então, de família. Eu sempre tinha essa vontade. A nossa região não tem jeito, né? Ou é a suinocultura, a avicultura, a bovinocultura de leite, especialmente. Um pouco de corte também, né? Mas a suinocultura, para nós, assim, é que tá no sangue. Pai, eu, agora o meu filho. Não sei os netos como é que vai ser, né? Nessa sala, nesse caso, como foi comentado, os animais vêm do desmame, saem de suas mães, passam pela classificação e vêm pra cá. Aqui a gente tem alojado só as fêmeas. Os machinhos então saíram das mães e foram embora, e as fêmeas vão ficar aqui por mais um período, tá? Que é mais uma fase, que é a fase de creche. Bom, então aqui é o descarregamento. Os animais, desde os machinhos logo depois do desmame, as fêmeas quando vão pro outro sítio, os animais de descarte então saem por esse descarregador aqui. Os leitões precisam de uma temperatura ao redor de 34 graus, então a gente tem lenha na propriedade.
até as 10 horas da noite, quando é abastecido os fornos com lenha, e depois automaticamente começa a cair os pellets que ficam em silos atrás dos fornos. Né? Para cada sala de creche tem um painel que mede temperatura, umidade, gás, né? Gás carbônico. Duas coisas também é importante falar, a questão da água e dos dejetos. Né? Então a água aqui na propriedade, nós temos água que coletamos dos telhados, vai para uma cisterna. Temos água do sistema, vem água tratada, né, para as casas, para o escritório, e água de superfície. E temos a estação de tratamento de água na parte mais alta da granja. E os dejetos são todos canalizados por uma esterqueira pequena, e aí é bombeado para a parte mais alta da granja também. E aí serve para adubar as pastagens da propriedade e também para os vizinhos aí que foram cadastrados para receber o adubo orgânico. Então aqui estamos na Granja Heinen, onde se encontra a Recria Quarto Sítio, que teve seu projeto inicial lá, completando seus 3 anos. Então a ideia inicial, juntamente através do departamento técnico da Ouro Verde, foi ela mesma colocar uma multiplicadora Recria Quarto Sítio. Então a multiplicadora é instalada lá no município de Águas de Chapecó, na Granja Quatro Amigos. E quando surgiu a oportunidade de colocar uma Recria e Quarto Sítio, nós colocamos o nosso nome à disposição. Conversando com meu irmão, com meu pai. E então o departamento técnico ele aceitou de primeiro momento o nosso nome, né? E depois de um período eles chegaram até nós e então confirmaram se nós quiséssemos realmente dar sequência nesse projeto, nós poderíamos então dar o primeiro passo, que sempre é mais a parte burocrática. Então sentamos, analisamos o caso, sabendo de certas dificuldades, enfim, mas a gente também gosta de desafios e de investir e tudo mais, sempre progredir, né? Então fomos se informando referente projeto, viabilidade, recurso em banco, a necessidade de área para levar os dejetos. Então, analisando isso tudo, conseguindo se enquadrar nesses requisitos, nós em sequência demos ok e foi-se dado então os primeiros passos para a formação, ou enfim, a construção dessa Recria e Quarto Sítio, que hoje se encontra com 5 galpões. Sou responsável pela parte da administração, faço os lançamentos das entradas dos alojamentos, dos lotes que chegam aqui na granja, faço os lançamentos no sistema S2, S4, a emissão de notas fiscais eletrônicas, os lançamentos de mortalidade, descartes, as coberturas, as vendas e os lançamentos das seleções que são feitas da Recria e passam para o Quarto Sítio. Enfim, toda a parte da documentação eu sou responsável. No galpão número 1 é onde recebemos as leitoas da Granja Quatro Amigos, onde elas ficam alojadas em baias até em torno de 60 quilos. Depois serão transferidas para o galpão número 2, onde ficam alojadas até a fase de seleção, que acontece em torno de 90 a 100 quilos. E nesses 2 galpões acontece a fase de crescimento, que também chama-se a fase da recria. Conforme o proprietário já deu uma explicação de como é o processo ou essa fase, então aqui nesse galpão a gente tem em torno de 2.000 leitoas, então é a primeira etapa delas e elas vão seguir o processo de crescimento aqui até passar para os outros galpões, fazendo todo o rodízio do ciclo dela aqui nessa propriedade. Então os galpões, todos eles, o sistema de trato é automatizado, um sistema de robô. O sistema dos galpões, 4 galpões são com cortinas automáticas, e um galpão ele
ele se encontra então climatizado, que depois podemos ver que é o galpão da gestação. Então aqui nesse galpão, ele é a sequência do galpão anterior. Elas vão chegar em torno dos 60 quilos e vão ficar aqui alojadas até chegar o momento da sua classificação para irem ao processo de quarto sítio. Então aqui essa sala ela é de recebimento de animais e também é a sala que a gente utiliza para fazer a classificação dos animais. Então, quando eles finalizam a parte da recria ou chegam na idade, no peso que a gente deseja, a gente faz uma classificação individual de cada amarã, de cada leitoa, aqui nessa sala. Estando ok dentro dos padrões que a gente deseja, elas vão iniciar o processo do quarto sítio, que é o próximo galpão que a gente vai conhecer. Feito então essa classificação individual de cada leitoa, ela estando dentro dos padrões que a gente deseja, elas vêm para esse galpão para iniciar o processo de reprodução delas. Então esse é o galpão que a gente recebe elas, é o galpão número 3. Nesse galpão as marãs elas recebem uma alimentação diferenciada, balanceada, focada na parte reprodutiva delas. E dando sequência então nesse galpão, começamos a identificação de cio, usando os rufiões, que é feita a passagem nas baias, identificando o cio, elas são marcadas em fichas e em sequência elas são agrupadas semanalmente com seus cios que dão sequência para o galpão número 4. Então no galpão número 4 a gente recebe as fêmeas já separadas por cio por semana. Então aqui o processo de passagem dos machos rufiões ele continua. Então no galpão número 4, elas atingindo peso e idade, elas serão transferidas aqui para o galpão número 5, onde recebemos elas em torno de 17 dias antes do próximo cio, que nesse cio que acontece a inseminação das mesmas. Estamos num galpão climatizado, dando um conforto adequado para essas leitoas. Elas recebem aqui, nesses 17 dias, uma ração mais reforçada, que a gente fala o flushing. Então, chegando no cio, a gente começa o processo de passagem de macho e a inseminação. Confirmado, então, a gestação dessas matrizes, dessas fêmeas, a gente organiza a logística e entrega as mesmas às UPDs comerciais, aos produtores associados da Auriverde, tá? Então essas matrizes aqui, esses animais, eles vão ser as reposições dos plantéis das UPD comerciais e elas vão ser as mães dos animais que vão para a linha de abate, que vão então produzir a carne suína. Lembrando que ainda existem algumas adequações e adaptações em todas as granjas para seguir as exigências da normativa de bem-estar animal brasileira, que é a Instrução Normativa número 113, a qual estabelece as boas práticas de manejo e bem-estar animal nas granjas de suínos de criação comercial. É isso aí, pessoal! Tendo uma multiplicadora e 4 sítios no processo produtivo da suinocultura, garantimos um animal de alta qualidade, ótima genética e o ganho do produtor de leitões também é muito grande. Eles não precisam se preocupar com essa fase de preparação das matrizes que vão adentrar ao seu plantel. Ele já recebe ela pronta e isso também otimiza as suas instalações. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima! Não esqueça de compartilhar essa informação, deixar o seu like para nós e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Estaremos sempre à disposição. Até mais! A água é muito importante para a nossa vida. Para consumir água de qualidade, ela precisa ser tratada. Mas como saber se sua água não está ácida ou tem um pH ideal? Aqui é o pH, a água da torneira aqui está ácida e com cloro. É claro, com os purificadores de água do Argenta Representações,
você tem a solução, filtrando a água e a deixando alcalina e sem cloro. pH 8,5. Beba água de qualidade. Argenta Representações. Passo Bem Viver, clínica médica e estética. Conta com 34 profissionais da saúde, localizada na Rua Santa Catarina, edifício HB 923, centro de Cunhaporã, Santa Catarina. Sua saúde e bem-estar em boas mãos. Por que eu escolhi investir no Sicoob? Porque tem opções de investimento para todo tipo de investidor. E você tem mais rendimento para suas aplicações. É muito bom. Eu posso aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular. Para quem é principiante, experiente, conservador, arrojado. Que além da alta rentabilidade, você aumenta a sua participação nos resultados da cooperativa. E para você, que sabe dar mais valor para o seu dinheiro. Invista com o Sicoob. O melhor retorno para o seu jeito de investir.